Muito boa tarde. Vamos também dar início à audição dos peticionários desta petição, que é pela criação do Dia Nacional da Pessoa com Ostomia, para garantir o direito desta comunidade a uma vida plena, sem limitações ou discriminações. Queria começar por cumprimentar as peticionárias. A primeira peticionária é a Léa Pinheiro e a doutora Filipa Moreira, do movimento Ostober, e a enfermeira Cláudia Silva, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia. Sejam bem-vindas a esta audição. Eu fui nomeada a deputada relatora desta audição. Meu nome é Irene Costa, sou da bancada do Partido Socialista e vou apresentar quem estará presente hoje nesta audição. Em representação do Partido Socialista, a senhora deputada Sofia Andrade. Em representação do Partido Social Democrata, a senhora deputada Fátima Ramos. E pelo Partido Chega, o senhor deputado Pedro dos Santos Frazão. Nós temos uma grelha de tempos, como já devem saber, temos uma grelha de tempos em que vocês terão 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, seguidos depois de 5 minutos de intervenção dos grupos parlamentares e mais 10 minutos finais para responderem às questões ou acrescentarem aquilo que entenderem que devem acrescentar ou referir. O tempo é gerido por vocês da maneira que entenderem. Portanto, vamos então dar início a esta audição. Passo então a palavra à senhora deputada Sofia Andrade. Peço desculpa. Passo-vos a palavra então a vocês para fazerem a apresentação. Ora, senhoras deputadas e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Como a senhora deputada relatora disse, no fundo nós vamos aqui debater a criação do Dia Nacional da Pessoa com Ostomia. Agradecer-vos desde já esta oportunidade de estarmos aqui convosco. O meu nome é Léa Pinheiro, sou portadora de uma ostomia já desde a idade dos 35 anos e sou presidente da Associação Nacional de Ostomizados. Tenho aqui comigo, como já foi dito, a doutora Filipa Moreira, em representação do movimento Ostober, que é um movimento de sensibilização nacional que pretende quebrar tabus sobre a ostomia, e a enfermeira Cláudia Silva, que é enfermeira em estomoterapia e presidente da APES, Associação Portuguesa de Enfermeiros em Cuidados de Estomoterapia. Antes, no fundo, de vos dizer o que é que nós pretendemos e quais os objetivos do Dia Nacional da Pessoa com Ostomia, fazer-vos aqui um enquadramento e uma contextualização de como é viver com uma ostomia em Portugal. Dizer-vos que inicialmente é muito difícil, até porque nós entramos numa nova realidade, uma nova forma de viver. No meu caso, a partir do momento em que eu acordo da cirurgia e eu passo a evacuar pela barriga, e isso não é natural, portanto é difícil de se lidar, e para além da mutilação física, a ostomia tem grandes consequências a nível psicológico e emocional. Desde já, porque nós temos que passar por um processo de aceitação, a aceitação desta nova realidade, mas também uma aceitação da nossa autoimagem. Falando no meu caso, que é o caso de 90% das pessoas com ostomia em Portugal, andar com o saco agarrado ao abdômen não entra nos padrões de beleza que todos nós conhecemos. Depois também temos que passar por uma fase de adaptação, a adaptação aos materiais, à nova dieta, às questões de higiene, mas acima de tudo a adaptação ao facto de perdermos total controlo sobre o órgão intervencionado. E isso significa, por exemplo, no meu caso, no fundo, evacuar a qualquer momento e em qualquer lugar. Temos também o controlo sobre a flatulência e isso é de facto o que nos traz situações de maior constrangimento e muita vergonha. Acima de tudo, muita vergonha. Depois temos também que enfrentar o desconhecimento da sociedade sobre esta condição. Porque no fundo, e atenção que isto não é um apontar de dedo ou uma crítica, porque todos nós temos uma característica em comum, que é no fundo, nós temos medo daquilo que desconhecemos.
e automaticamente afastamo-nos. E, portanto, isto, da parte da osteomia, acaba por criar, no fundo, uma exclusão social. Exemplo disso, e aqui dar-vos aqui 2 exemplos do que aconteceu no meu percurso. Uma altura fui convidada, e isto para não usar a palavra obrigada, a sair de umas piscinas, porque a minha presença estava a criar desconforto nas restantes pessoas. Ou então, em termos profissionais, numa entrevista de emprego, terem-me dito que o meu currículo era o melhor em concurso, no entanto, eles pretendiam uma pessoa normal. E, portanto, o que acontece é o desconhecimento da população associado à nossa vergonha acaba por criar uma exclusão social e um autoisolamento da pessoa com osteomia. E é precisamente para contrariar isso que nós queremos criar o Dia Nacional da Pessoa com Osteomia, com os seguintes objetivos. Da parte da pessoa com osteomia, assistir a uma valorização e um reconhecimento da pessoa com osteomia como um cidadão de plenos direitos, nomeadamente o direito à não discriminação social e profissional, criando desta forma um sentimento de pertença à sociedade. Do lado da sociedade, aquilo que nós pretendemos é informar, sensibilizar para que se crie uma empatia e que se evite estes comportamentos de barreira. No fundo, aquilo que nós queremos é quebrar conceitos, quebrar tabus e desta forma fazer com que a pessoa com osteomia não se sinta mais estigmatizada. Dizer-vos que em 2016, em Amarante, foi criado o Dia Municipal da Pessoa com Osteomia. Celebra-se anualmente a 26 de outubro, o que acaba por ser aqui um piloto para o Dia Nacional, e dizer-vos que o resultado da criação e da instituição deste dia em Amarante, nós assistimos de facto à pessoa com osteomia a este sentimento de pertença e um desejo de reintegração. Do lado da sociedade, nós assistimos à população a questionar, a pesquisar e a adquirir uma literacia na área da osteomia muito superior à média nacional. E com isto, e posso-vos garantir que como portadora desta condição, eu nunca mais me senti estigmatizada em Amarante. Ok? E prova disso é o facto de eu ter participado nas marchas populares aqui do Conselho em 2019 e ter sido integrada no grupo de marchantes como qualquer outro elemento, sem qualquer tipo de tratamento diferenciador. E no fundo é exatamente isto que nós queremos com a instituição do Dia Nacional da Pessoa com Osteomia, é que todos possam readquirir uma normalidade na sua vida, porque isto é possível. Nós podemos ter uma vida praticamente normal. E, portanto, sim, o Dia Nacional da Pessoa com Osteomia, para que todos os portadores desta condição possam ter uma vida profissional e social sem nunca ocultar uma osteomia. E eu vou agora passar a palavra à doutora Filipa Moreira, que vos vai dar um panorama dos números das osteomias em Portugal. Muito obrigada. Obrigada, Leia, e muito obrigada aos senhores deputados por esta oportunidade que nos foi dada de vir aqui falar sobre a necessidade de criar este Dia Nacional para a Pessoa com Osteomia. Só para terem uma noção da população que vive com esta condição, nós extraímos estes números num estudo realizado em parceria com a Cefar, que é o Centro de Estudos da Associação Nacional de Farmácias em Portugal, que teve como objetivo estimar a prevalência, a incidência e a caracterização sociodemográfica e clínica também das pessoas que vivem com um estoma em Portugal.
em Portugal continental, e incluímos também aqui o arquipélago da Madeira. O arquipélago dos Açores, neste estudo, teve que ser deixado de fora, porque na altura em que foram colhidos os dados, ainda não estava implementado o sistema de comparticipação dos dispositivos de ostomia no arquipélago dos Açores e, portanto, as pessoas que vivem com ostomia neste arquipélago não estão contempladas nestes números. Assim, estima-se que em 2021 existiam cerca de 22.045 pessoas a viver com um estoma. 90% dos quais eram estomas de eliminação, sendo que os restantes 10% incluíam ostomias respiratórias e de alimentação. A nível de prevalência nacional, em 2021, estima-se que a prevalência seja de 195,7 casos por 100 mil habitantes e a incidência no mesmo ano à roda de 57,7 casos por 100 mil habitantes, o que na prática resulta em 5.770 novos casos em Portugal de pessoas com ostomia de eliminação. A nível de dados demográficos, sabemos que são mais homens a viver com esta condição, 61,4, comparando com 36,6% de mulheres que vivem com uma ostomia e com uma idade média que ronda os 70,5 anos. Sabemos que a prevalência está a aumentar com o aumento da faixa etária, mas sabemos também, de acordo com este estudo, que o maior aumento de prevalência de 2020 para 2021 foram nas faixas etárias entre os 50 e os 59 anos e 60 e 69 anos, ou seja, em pessoas que estão ainda em idade ativa. Em relação a este número total de ostomias, sabemos que 76,6 destas ostomias são permanentes, portanto as pessoas vão viver com ela para o resto da sua vida, e 23,4 são estomas temporários. Em relação às causas, sabemos que à roda de 71% são devidas a neoplasias, à roda de 19% doenças inflamatórias intestinais, e um dado aqui que é importante também referir é que, tendo em conta que a incidência do cancro coloretal está a aumentar, estimamos também que o número de pessoas a viver com ostomia em Portugal tenha tendência também a aumentar. Para finalizar, há aqui um dado muito importante, é que 63% destas pessoas já são acompanhadas por enfermeiros de cuidados em estomoterapia, o que demonstra de facto que é uma condição que requer aqui um acompanhamento muito próximo por parte de um profissional de saúde, de forma a que a pessoa se possa habituar a viver com esta condição. Tendo em conta que já existe um Dia Mundial da Pessoa com Ostomia, que se celebra no primeiro sábado do mês de outubro, a nossa proposta é que seja criado o Dia Nacional da Pessoa com Ostomia também no início do mês de outubro, para podermos juntar às atividades mundiais de celebração e sensibilização as atividades nacionais e assim, em sinergia com o resto do mundo, podermos chegar a um maior número de pessoas. A nossa proposta é que seja um dia fixo no calendário, propondo assim que o Dia Nacional da Pessoa com Ostomia seja celebrado entre o dia 1 e o dia 4 de outubro. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, nós é que agradecemos as vossas intervenções e passo então agora sim a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sofia Andrade. Muito obrigado, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a primeira peticionária, Leia Pinheiro, e todas as colegas que a acompanham nesta reunião, a doutora Filipa Moreira e a enfermeira Cláudia Silva. Em primeiro lugar, gostaria de vos felicitar pela apresentação desta petição. Portanto, isto é um direito que está ao dispor de todos os cidadãos, é um direito que tem de defender os ideais em que acreditam, em defender direitos, defenderem a Constituição, defenderem a lei, defenderem os interesses em geral e, portanto, consideramos que é de facto muito importante este uso por parte dos cidadãos de uma ferramenta que está ao seu dispor para fazerem valer aquilo que são as suas preocupações. Sobre esta petição em concreto e sobre o tema concreto que estamos a falar, sobre a ostomia, esta é de facto uma condição que, como diziam, condiciona em larga escala a vida das pessoas. Existe aqui todo um processo de adaptação pelo qual têm que passar, mas mais importante que isso, existe também um processo muito importante de autoaceitação da própria pessoa que está a passar por esta circunstância e, portanto,
há aqui todo um caminho que tem que ser trabalhado e que tem que ser consertado para que as pessoas possam viver da forma mais digna possível. Como disse também, esta é uma preocupação que é transversal. Sabemos que existe um Dia Mundial da Pessoa com Ostomia. A informação que tinha seria que é celebrado no dia 2 de outubro e, aliás, eles têm um lema associado ao combate que estão a travar, em que dizem que os direitos dos ostomizados são direitos humanos. E isto é precisamente aquilo que queremos valorizar, que são os cuidados que têm que ser adquiridos por estas pessoas, mas também toda a literacia para que a sociedade em geral, as pessoas que os acompanham, possam prestar os cuidados de uma forma mais completa possível e mais humana, se assim possamos dizer. Uma questão que gostaria de colocar, portanto, uma das questões fundamentais que me parece que também querem alavancar com a criação deste dia é precisamente promover a literacia. Eu não sei se existe já algum trabalho ou se tem alguma coisa estruturada para além de uma exposição que sei que fizeram com um conjunto de fotografias para te sensibilizar para o tema, mas aqui deixo aqui uma nota, existe um trabalho que pode ser muito importante, nomeadamente ao nível dos municípios, e tendo o exemplo de Amarante, até junto da escola, da comunidade educativa, porque tentando aqui ensinar, digamos assim, os mais novos, também é uma maneira de passar a mensagem e conseguir fazer passar esta mensagem da melhor forma possível. Portanto, eu não sei se tem algum trabalho desenvolvido com os municípios para aumentar esta literacia que nos parece muito importante. E depois dizer que, efetivamente, esta é uma preocupação que é de todos, uma preocupação com a saúde e, portanto, termino dizendo que registamos todas aquelas que são as vossas propostas, as vossas legítimas propostas e preocupações e agora daremos continuidade ao nosso trabalho em sede das nossas reuniões para tentar trabalhar o assunto da melhor forma possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a deputada Fátima Ramos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a primeira peticionária, a Leia Pinheiro, a quem agradeço desde já o facto de se ter movimentado para organizar esta petição, bem como todo o trabalho que fazem ao nível da associação. Relataram aqui parte daquilo que sentem, parte da angústia que sentiram quando se viram nesta situação. E o facto de se terem organizado em termos de associação foi extremamente importante, de certeza, para todas as outras pessoas que, por determinado motivo, seja ele qual for, lhes aconteceu esta mesma situação. Nada melhor para a melhoria da nossa parte psicológica do que partilharmos uma determinada angústia, assim como partilharmos quando existe algo de bom que acontece connosco, com os outros. E por isso, desde já, esse agradecimento. Depois também o agradecimento, enquanto política e deputada, pelo facto de se terem organizado e apresentado esta petição. E porquê? Porque, por um lado, ajudam-nos a sensibilizar para um assunto de grande importância e qualquer pessoa que está nesta casa só pode legislar bem se, no fundo, tiver um grande conhecimento por parte de quem tem determinado problema ou quem tem determinada necessidade e, por outro lado, porque ao fazerem-no, também estiveram a contribuir para sensibilizar as pessoas que eventualmente tenham acesso a este mesmo processo. Isto é, não só os políticos, mas a própria sociedade civil ou pessoas que hoje poderão, ao final do dia, ao final da manhã, terem acordado eventualmente com este problema. E por isso o meu agradecimento. Depois, dizer-vos que da parte do PSD estamos aqui, como disse, para vos ouvir, para em função daquilo que nos disseram podermos ponderar, trabalhar o assunto, para que de facto não se sintam, depois do que sofrem, não se sintam estigmatizados, possam participar, possam trabalhar e possam ser felizes. E, no fundo, sentir que, após um determinado processo, continuam a viver. E nada é melhor do que viver. E, portanto, acho que a vida é o supremo bem e, independentemente do problema, quando se consegue vencer, vocês já venceram.
E, portanto, acho que isso é o mais importante. Agora compete à sociedade fazer o resto. Perguntávamos, minha colega do Partido Socialista já fez algumas perguntas, falaram que é muito importante e que o Serviço Nacional de Saúde já dão, nomeadamente ao nível da enfermagem, um grande apoio às pessoas com esta doença. Eu gostava de saber se, no que toca ao apoio psicológico, que é extremamente importante, se também ao nível do Serviço Nacional de Saúde têm tido esse apoio na quantidade suficiente, isto é, se têm também tido, para além do apoio da enfermagem, do apoio ao nível médico, se também em termos psicológicos têm tido esse apoio. Depois disseram-nos que existe o dia já em termos mundiais, se eventualmente na Europa já existem outros países onde também se comemora, no fundo se tem este dia para homenagear todas estas pessoas e para sensibilizar as pessoas. Muito obrigada mais uma vez por terem feito este trabalho e por tudo aquilo que têm feito ao longo da vida. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, em representação do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados, caros peticionários, na pessoa da Leia Pinheiro, primeira peticionária, quero cumprimentar não só todos os cerca de 1.500 peticionários que subscreveram esta petição, como também todas as pessoas que carregam esta condição e que têm que viver com ela. É para isso que estamos aqui hoje, para lhes dar importância e para também, deste lado, subscrever a vossa petição. Particularmente, o Grupo Parlamentar do Chega já tinha sido chamado a atenção para esta condição da ostomia ou dos doentes ostomizados, nomeadamente até em outras petições que chegaram a esta Casa da Democracia nesta legislatura, que tem a ver com IBD, com a doença de Crohn, com IBD, com a doença intestinal crónica, inflamatória, e, portanto, já nos temos cruzado com algumas outras associações que simultaneamente têm a ver com esta condição, e por isso foi com bastante satisfação que recebi esta petição e posso desde já garantir que o Partido Chega irá acompanhar a vossa petição com uma iniciativa legislativa, neste mesmo sentido, exatamente como pedem. Como sabem, as petições não são votadas na Assembleia da República. Algum grupo parlamentar tem que acompanhar as pretensões dessa petição para que depois os outros partidos políticos possam então aprovar ou não acompanhar essa deliberação, digamos assim, e, portanto, tendo em vista tudo aquilo que nos contaram e tudo o que expuseram na vossa apresentação inicial e também aqui na petição, que lemos com muita atenção, vou desde já anunciar que iremos acompanhar a vossa petição com uma iniciativa legislativa, assim os outros grupos parlamentares sejam favoráveis à nossa iniciativa legislativa. Porque, de facto, é uma coisa que é uma condição que tem bastante prevalência na nossa população. 22 mil pessoas, como descreveram na vossa intervenção inicial, são de bastante importância, até que fosse só menos, fossem uma ou duas, já teria bastante importância também, e, portanto, temos que acompanhar esta situação. São ostomias respiratórias, ostomias de eliminação, ostomias de alimentação, mas, de facto, sabemos que a grande percentagem, cerca de 90%, tem que ver com as ostomias de eliminação, sejam decorrentes de doença de Crohn, de IBD, de cancros, até de acidentes, de colites, por aí adiante. Lemos com bastante atenção a vossa petição, que sublinha muitas vezes o anátema social de que estas pessoas são alvo, nomeadamente nos termos profissionais, nos termos sociais e nos termos da convivência da sociedade civil como um todo, por se desviarem dos padrões de beleza comumente aceitos, pela vergonha e pelo estigma que sentem por carregarem o saquinho, como se costuma dizer numa linguagem mais coloquial, e que de facto também comprova que esta ostomia carece de um apoio multidisciplinar, não só na gastroenterologia, não só nos cuidados médicos e de enfermagem, mas também na saúde mental e no acompanhamento psicológico desta situação. E a minha primeira pergunta vinha nesse sentido. Temos falado muito de saúde mental nesta Comissão, nesta Assembleia da República. Foi recentemente aprovado uma nova lei da saúde mental e eu gostava de saber qual era o apoio que sentem por parte do SNS
na saúde mental, ou seja, se têm à vossa disposição as ferramentas necessárias para serem acompanhadas, uma vez que esta condição assim o obriga. Também gostava de sublinhar os muitos direitos que têm sido alcançados para as pessoas ostomizadas e ainda mais se elas lhes for aplicado um grau de deficiência superior a 60%, que têm tido bastantes reconhecimentos como benefícios no Sistema Nacional de Saúde, benefícios da Segurança Social, benefícios fiscais, benefícios do emprego e outros benefícios. O que eu gostava de perguntar mais objetivamente é se isto se traduz no terreno, ou seja, se há facilidade de poder aceder a estes benefícios, sejam eles fiscais ou tributários, ou no SNS e na Segurança Social, se é fácil aceder a eles e, por outro lado, se os benefícios no emprego realmente existem ou se, na verdade, na prática, o que acontece é essa história lamentável que nos contou de ter sido excluído de uma entrevista de emprego por ter esta condição. Também gostava de perguntar se, na verdade, existiriam outros benefícios que veem como lógico poder aceder e que, neste momento, não conseguem aceder, como é o facto, por exemplo, de ter prioridade nas filas de espera ou nas lojas ou no atendimento público, até apenas pela apresentação de um cartão de prioridade. Eu penso que será também de algo de desconforto ter que comunicar verbalmente a alguém que está no atendimento que se é ostomizado, porque isso, obviamente, faria com que todas as pessoas que estivessem a ouvir o soubessem e, portanto, talvez a apresentação de um cartão, como existem outros cartões de prioridade, por exemplo, para idosos, para ex-combatentes, etc., pudesse existir também um cartão de prioridade que pudesse ser apenas mostrado e não obrigasse à verbalização da condição de quem o carrega. E finalizo a minha intervenção agradecendo mais uma vez terem-se dirigido a esta Assembleia da República e dando a indicação que iremos acompanhar a vossa petição como iniciativa legislativa. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora, de acordo com a grelha de tempos, têm então mais 10 minutos para procederem aos esclarecimentos que entenderem, respondendo às perguntas dos Srs. Deputados. E façam favor. Ora, antes de mais, e portanto respondendo à deputada Sofia Andrade, dizer que, e depois da parte do trabalho do Outubro, vou deixar a palavra à Filipa Moreira. No que toca ao trabalho da literacia nas escolas, a Ano 15 tem de facto um trabalho em parceria com alguns municípios. Nós pertencemos à rede social do município de Amarante e, por consequência, também à comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa. Nós criamos inclusive um filme de animação, uma curta-metragem, precisamente para essas sessões nas escolas. E dizer-vos que os resultados são muito positivos e daquilo que percebemos, se as crianças, por um lado, podem ser muito cruéis, por outro, a partir do momento em que são devidamente informadas e sensibilizadas, acabam por lidar com a diferença de uma forma muito natural. Falar-vos relativamente ao que foi questionada pela senhora deputada Fátima Ramos, no que toca ao Dia Nacional noutros países. Nós sabemos que o Brasil tem o Dia Nacional a 6 de novembro. Pessoalmente não tenho conhecimento de mais nenhum, não sei se as colegas terão. E rapidamente responder ao senhor deputado Pedro Santos Brazão, relativamente, e vou deixar a parte da saúde mental aqui com a senhora enfermeira e nos apoios do SNS, e falar na questão dos benefícios sociais e fiscais. De facto, o acesso a esses benefícios é simples, o entrave pode ser a falta de conhecimento dos mesmos. Portanto, nós também trabalhamos nessa área, na divulgação, também em parceria através do Outubro. Nós também divulgamos esses direitos, mas de facto deparamos que nem todos têm conhecimentos tanto dos benefícios fiscais e sociais aos quais nós temos direito. Relativamente ao emprego, aí é um bocadinho mais difícil.
há de facto medidas promovidas pelo IFP para a integração de pessoas com incapacidade, o que nos inclui. No entanto, a condição continua a ser um entrave. Quanto ao cartão de prioridade, acho que é uma excelente ideia, porque de facto a ostomia, pelo menos no meu caso, acaba por ser uma incapacidade invisível e há de facto a necessidade de verbalizar a condição para ter acesso à prioridade. Pronto, tenho claro que exibir o meu atestado multiuso, mas o uso de um cartão de prioridade seria uma excelente ideia e facilitaria muito a nossa vida. Passo a palavra à Filipa. Muito obrigada. Obrigada, Leia. Em relação ao trabalho para a literacia que tem vindo a ser feito, eu acho que este trabalho já se iniciou há muitos anos atrás, muito dinamizado também pela comunidade de enfermeiros em cuidados em estomoterapia, que de forma permanente vai fazendo o seu trabalho e vai fazendo o seu caminho neste sentido, criando aqui também a oportunidade para pessoas com ostomia se juntarem e partilharem experiências, partilharem vivências, mas sobre isso também temos aqui a enfermeira Cláudia Silva, que nos poderá dar aqui um bocadinho também esta realidade feita pelo grande trabalho que os enfermeiros em cuidados em estomoterapia têm feito nos últimos anos. Em relação ao movimento Oktober, ele foi criado exatamente neste sentido, de aumentar a literacia da sociedade em geral. Nós iniciámos, e o lançamento do movimento Oktober foi com a dita exposição de fotografias de pessoas com ostomia e que foram fotografadas, algumas delas com os seus cuidadores. Muitos deles eram, lá está, os enfermeiros que os acompanhavam, e esta exposição neste momento é uma exposição itinerante, ou seja, está em vários, ou vai passando por vários hospitais, e um dos benefícios da exposição é que, associada à fotografia da pessoa com ostomia, temos um QR Code que conseguimos ver o testemunho da pessoa, apontando simplesmente a nossa câmara do telemóvel para o QR Code e isto vai logo buscar o vídeo de testemunho da pessoa que vive com ostomia. Também na altura do lançamento do movimento Oktober, nós conseguimos estar presentes nos 4 canais principais da televisão e, portanto, levar este tema para cima da mesa, sensibilizar a sociedade em geral para esta questão, e tivemos sempre pessoas que vivem com ostomia a dar o seu testemunho nestes programas de televisão. Em relação ao apoio psicológico, por parte do Sistema Nacional de Saúde, eu vou deixar essa parte para a enfermeira Cláudia Silva responder, mas dizer-vos também que outro dos projetos do movimento Oktober é seguir um bocadinho aquilo que eu vos falava, que tem sido iniciativa das consultas de estomoterapia, é criar aqui um programa de mentoring, digamos assim, em que há um acompanhamento por pessoas que vivem já com ostomia há bastante tempo e estão habituadas a viver com ela, destas pessoas acompanharem pessoas que estão a iniciar a sua vivência com o estoma, de forma a que estas que estão no início desta vivência poderem questionar e colocar todas as suas dúvidas a alguém que já passou pela mesma situação. É um projeto que está em construção e que esperamos também que brevemente seja implementado. Eu passo a palavra então para a enfermeira Cláudia Silva, para ela poder, do ponto de vista de profissional de saúde, dar também e responder aqui às vossas questões. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde, doutora Filipa. Boa tarde a todos. Agradecer uma vez mais aos senhores deputados e vou responder assim de uma forma transversal aos vários temas que temos estado aqui a alancar. Dizer que, vou começar pelo tema da saúde mental e do apoio ao nível das doenças mentais e, neste caso, da integração desta nova condição no eu da pessoa que se vê com uma nova condição, como uma pessoa com ostomia. Dizer que nas instituições o trabalho que os enfermeiros de estomoterapia têm vindo a desenvolver com a sensibilização das equipas, criação de equipas multiprofissionais, da qual fazem parte os psicólogos e os técnicos de saúde mental, nomeadamente os enfermeiros também especialistas nesta área. Dizer que as pessoas no meio hospitalar, no meio dos hospitais públicos do SNS, têm acesso a esta valência. As grandes dificuldades prendem-se com a transição para a comunidade. Nós sabemos que a saúde mental ainda não está bem
dispersa a nível daquilo que são os cuidados de saúde na comunidade e, portanto, as pessoas com ostomia têm realmente muita dificuldade de acesso pelo Serviço Nacional de Saúde a cuidados na área da gestão emocional, da saúde mental e do apoio psicológico, nomeadamente em questões muito específicas de como lidar com as alterações individuais desta incorporação desta nova condição, mas também interrelacionais. Nós temos grandes alterações a nível de intimidade, de relação conjugal, com relações mais estruturadas ou mais fragilizadas nestas pessoas com ostomia. É uma dos fatores que são condicionantes da qualidade de vida na pessoa com ostomia e que há um déficit de trabalho nesta área, déficit de acompanhamento. Depois de dizer sim que os benefícios existem, há realmente, como a Leia disse, uma falta de conhecimento ainda de como devem aceder aos mesmos, mas dizer também que mesmo quando este conhecimento existe e que se conseguem aceder e ter acesso a estes benefícios, muitos dos utentes acabam por não os querer implementar. E porquê? Porque ao terem uma incapacidade atribuída pelo facto de terem uma ostomia, isso também nos vai limitar depois no mercado de trabalho. Ainda há um estigma, ainda há um preconceito e temos vários doentes que preferem não acionar estes mecanismos dos benefícios fiscais e sociais que poderiam ter aceito, para não ficarem com este rótulo de pessoa com ostomia e não terem com isso repercussão no seu local de trabalho. Em relação ao cartão de prioridade, claro que sim. Claro que esta pessoa com ostomia tem direito a poder usufruir daquilo que possam ser condições benéficas e facilitadoras do seu bem-estar, mas chamar também aqui a atenção para as condições, por exemplo, das instalações sanitárias para as pessoas com necessidades especiais. Viver com uma ostomia é ter uma necessidade especial e nós não precisamos, julgo eu aqui que poderá a Leia falar, de termos sanitários específicos para a pessoa com ostomia, desde que estivessem consagradas realmente as condições necessárias, e estamos a falar de alterações simples e que podem ser muito facilitadoras do seu autocuidado para que a pessoa se possa integrar e manter o seu bem-estar nas suas atividades sociais, familiares e profissionais. Julgo que respondi às várias questões. Passo a palavra à Leia, se assim entender, terminar o nosso esclarecimento. Pronto, no fundo, apenas reiterar aquilo que a senhora enfermeira acaba de dizer. As instalações sanitárias têm a sua importância. Em Amarante, nós já temos umas instalações no Centro de Saúde de Amarante e o feedback, pronto, para além de eu própria ser utilizadora, o feedback das restantes pessoas ostomizadas é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço os vossos esclarecimentos e dar-vos nota então que os grupos parlamentares irão agora proceder de acordo com o regimento ao acompanhamento que entenderem sobre esta petição. Queria também agradecer aos serviços o facto de nos terem proporcionado a realização desta audição, porque apesar de estarem longe, acabaram por estarmos aqui numas condições excelentes, tirando a parte em que não conseguimos ver a enfermeira Filipa, porque devia ter a câmara desligada, mas conseguimos ouvi-la muito bem. Portanto, agradecer aos serviços o trabalho que também tiveram, nos proporcionar que esta audição corresse da melhor forma. Enfermeira Cláudia Silva, sim, e peço desculpa. E agradecer então aos serviços e desejar-vos as maiores felicidades, que aquilo que vocês aspiram que se concretize e penso que os grupos parlamentares irão acompanhar no sentido de que possam ter uma vida plena e feliz como um cidadão dito normal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.